Eu vou achar que era só atenção, não. As carbapenadas, carbapenêmicos, cefalosporinas, penicilina, todo mundo. Então, por isso vocês precisam olhar essas enzimas, porque são enzimas de resistência, tá? E os demais formas de resistência é aquilo que a gente conversou na aula passada. A diminuição da síntese dos canais de porinas é muito importante, principalmente porque elas agem sobre gram-negativos. Mudança da conformação das PPPs, que é a mudança da conformação do citral, aumento das bombas de efluxo, né, para diminuir a concentração intracelular do fármaco. Então, são algumas formas de expressão de resistência. Okay? Aqui outra informação muito importante em relação ao imipenem. Em relação à via de administração, eu já falei, né? Carbapenêmicos, via parenteral. Não temos por oral. Agora, em relação ao imipenem, nós temos informação importante. O imipenem não é usado sozinho. Isso é questão muito cobrada. Né? Por que o imipenem sempre vem com cilastatina? Ele não vem só. Porque o imipenem ele sofre uma degradação renal considerável, né, para essa enzima DH1. Então, essa enzima ela tem a capacidade de degradar, né, o imipenem na passagem pela filtração glomerular. Ah, professor, beleza, degrada ele, perde biodisponibilidade. Sim. Só que também gera uma outra situação. Além de gerar a perda, né, da fração ativa do medicamento, gera metabólico tóxico e isso gera uma nefrotoxicidade. Então, o imipenem, nesse metabolismo renal, ele acaba gerando uma nefrotoxicidade. E aí perde-se um pouco a viabilidade de uso dele. Aí o que a indústria fez? A indústria produziu a cilastatina para inibir essa enzima e não permitir com que ela faça esse processo de degradação renal. E aí melhora-se a meia-vida e tira essa toxicidade do imipenem. Cuidado que é o imipenem, não é todos os carbapenêmicos. O meropenem e o ertapenem não tem esse problema, como o slide está explicando ali. Ertapenem e meropenem não necessitam dessa enzima para, né, qualquer tipo de metabolismo ou para nivelar o nível, para controlar o nível do cérebro, ou mesmo sofre influência dela. Então não tem nenhum problema em relação a isso. Aqui eu trouxe algumas informações, né, pontuais. Pelo fato de não ser degradado pelas peptidases renais, o meropenem não tem problema, né, nem o ertapenem também não tem. Apresentam baixa ligação a proteínas plasmáticas e a excreção é predominantemente renal. Aí a pergunta, né? A pergunta da nossa M1A, né? Se o fármaco tem uma baixa ligação a proteína plasmática, como é que é a forma de excreção dele? Né? Mais acelerada, mais retardada? Por isso que a gente tem que saber isso é debate, porque quando vem uma informação dessa, você entendeu por quê. Poxa, apresentam baixa ligação a proteína plasmática, então tem muito fármaco líquido mais fácil de ser eliminado. Pronto, é só isso. É por isso que eu tenho que saber o básico da farmacologia, senão eu não consigo entender nenhuma fase dessa. Né? Então, por isso que a cinética é tão importante. Depois, possui penetração excelente de tecidos abdominais, respiratórios, líquido, trato urinário, líquor e órgãos genitais. Então, isso demonstra o perfil de indicação clínica. Né? Então, o medicamento tem ótima perfusão e é utilizado para todas essas indicações aí no mundo lá. Okay? Os efeitos colaterais, gente, em relação a todos os beta-lactanos, não são efeitos colaterais graves. Eles são fármacos de categoria B de risco. Então, eles não são medicamentos teratogênicos, que causam uma formação fetal, né, que se estiver amamentando vai causar um dano grave, né, ali em relação à lactação, nada disso. Eles são medicamentos relativamente seguros. Né. Óbvio que precisa de um critério de prescrição médica, acompanhamento médico, né, que o farmacêutico também faça devidas orientações, mas, porém, todavia, não são medicamentos que causam efeitos colaterais graves dentro dos antibióticos, tá? Então é bem tranquilo. Agora, qual que é o grande problema em relação aos carbapenêmicos? É a questão do espectro de ação, né? São antibióticos que eles realmente têm o poder de eliminar muitas bactérias. E por esse poder, o que eles podem fazer? Eles podem favorecer a presença de algumas infecções oportunistas, né? Principalmente candidíase oral, candidíase vaginal, né? Problema em relação à microbiota intestinal
Tudo isso por quê, gente? Porque ele consegue eliminar a microbiota normal. Então a gente tem que pensar que quando você usa um fármaco que sai matando todo mundo lá, ele está tentando matar aquelas bactérias patogênicas, mas ele está matando também as bactérias da microbiota normal. Então, onde você tem uma microbiota normal, que ela tem uma função importante, ele vai levar e vai matar tudo. Então, isso é um problema. Porque aí o paciente usa um antibiótico de amplo espectro, e aí depois mata todos, por exemplo, na mulher, mata todos os lactobacilos de Doderheim, que estão presentes na flora vaginal. E depois ela tem lá uma vaginose. Então, muito é condicionado esses antibióticos de amplo espectro. Então, isso é um problema. Então, por isso que o descalonamento do antibiótico sempre é importante no ambiente intra-hospitalar. O que é o descalonamento do antibiótico? É na medida que eu tenho um antibiótico de menor espectro e por via oral para ser utilizado no lugar do antibiótico de via parenteral de largo espectro, eu faço essa prova imediata. Tendo essa oportunidade, eu faço a beleza? Vamos dar um exemplo claro. No caso clínico lá na prova, vamos colocar esse baldinho lá na prova assim, ó. Temos determinado paciente, seu José, foi transferido de João Paulo II para o hospital de base. Chegando no hospital de base, ele foi avaliado pelo médico intensivista de plantão e verificou-se uma leucocitose, neutrofilia, blá. O médico suspeito de uma possível bacteremia ou mesmo uma septicemia. Ele solicita a coleta de hemocultura 3 amostras e entra com antibiótico terapia. Beleza? Antibiótico, ertapenem, 1 grama. Beleza? Após o resultado do exame laboratorial, demonstra que a bactéria era sensível a. Aí começa. Ceftriaxona, cefalexina, ibuprofeno, os medicamentos que eram sensíveis. Aí cefalexina, cefalosporina de primeira geração. Não tem necessidade de eu continuar com o ertapenem. Então eu posso parar o ertapenem e continuar com a cefalexina. Beleza? Isso é descalonamento. Anotem, tá? Para amanhã depois você dar uma olhada, Claudinho, sobre isso, tá? A questão das interações. Lembrando que a gente está respondendo as perguntas que vocês colocaram no roteiro, né? Lembra que eu fiz um roteiro na primeira aula? Coloquei assim para vocês, ó, o que a gente vai precisar responder. Aí a gente tinha lá classes farmacológicas, mecanismos de ação, espectro de ação, possíveis efeitos colaterais, interações medicamentosas, tá tudo lá bonitinho. Então é justamente isso que a gente está respondendo. Uma interação comum é com a probelicida. A probelicida tem a capacidade de aumentar a meia-vida do meropenem, né? A combinação não é recomendada, porque pode gerar uma toxicidade. Porque a probelicida ela interage com um monte de gente, quase todos os antibióticos. Antigamente se utilizava bastante ela com ampicilina para justamente aumentar a meia-vida da ampicilina, né? Para tratar gonorreia, né? Um medicamento chamado Gonol, que era ampicilina mais probelicida. Então utilizava a probelicida, né, de forma voluntária mesmo, era uma escolha terapêutica justamente para reter a excreção da ampicilina. Mas nesse caso aqui é contraindicado. Mas toda vez que vocês ouvirem falar da probelicida, saibam que ela causa interação com muitos medicamentos em questão de eliminação e excreção, tá? O ertapenem é uma alternativa para tratamento de infecções por Klebsiella, produtoras de beta-lactamase de espectro estendido. A beta-lactamase de espectro estendido é a beta-lactamase mais complicada. Ela vem uma siglazinha, né? Vou colocar aqui. Isso vem no alto do exame, gente, do antibiograma para vocês, certo? Vem lá no exame assim, ó. Presença de BLSI, beta-lactamase de espectro estendido. Ou se não vem assim. ESBL. Aí o povo gosta de colocar assim em inglês, né? Tá? Mas não, o certinho é colocar assim. Já fica o português bonitinho. Beta-lactamase de espectro estendido. Tá? É uma beta-lactamase. A beta-lactamase de espectro estendido é uma das beta-lactamases. E ela é sintetizada a partir do gene ESBL que a gente chama. Ok? Tranquilo? Então, é uma das formas
né, que a gente tem importante em relação aos carbapenêmicos. Eles são estáveis à presença dessa enzima. Por exemplo, se eu pegar uma cefalosporina de primeira, segunda e terceira geração, normalmente uma beta-lactamase estendida vai conseguir degradar esses medicamentos. Por exemplo, eu pego uma cefalexina. Se a bactéria apresenta um gene desse, a cefalexina já não funciona. Se eu pego lá um cefacor, uma cefotaxima, uma ceftazidina, uma ceftriaxona, não funciona. Essa enzima tem a capacidade de degradar esse antibiótico. Agora já os carbapenêmicos, não. Os carbapenêmicos, eles têm estabilidade frente a essa enzima. Qual é o problema enzimático que os carbapenêmicos têm? Só as carbapenemases. Aí essas é o problema. Professor, mas qualquer um? Só efetivamente qualquer um? Hoje, a maioria dos carbapenemases tem um problema em relação aos carbapenemases. Não, eu digo sobre essa beta-lactamase de estabilidade, todos têm estabilidade, todos são estáveis, tá? Todos são estáveis. Agora as carbapenimases, elas foram descobertas na Klebsiella, só que agora a gente já tem outras bactérias que a gente já sabe como introduz, né? Por isso que quando a gente fala Klebsiella KPC, né? Uma Klebsiella produtora de carbapenimase, vocês vão ver muito isso no hospital. Aí, colegas médicos lá, seus preceptores de você, o paciente, o leito tal, está com a KPC, uma Klebsiella produtora de carbapenimase, né, que aí é um problema, porque você acaba não tendo muita alternativa lá de antibiótico terapia, tá, em relação ao paciente. Só que esse termo agora, KPC, acabou se estendendo a outras bactérias, porque não é só a Klebsiella que produz, tá? Efeitos colaterais também não são efeitos graves. Agora, uma informação importante, claro, para você anotar aí. Os carbapenêmicos, eles são beta-lactâmicos. Se eles são beta-lactâmicos, o que os beta-lactâmicos têm em comum? Professor, o anel beta-lactâmico. Todos têm que ter um anel beta-lactâmico. Se todos têm um anel beta-lactâmico, o anel beta-lactâmico é a estrutura principal do medicamento. Então, exemplo, imagina que você tem um paciente, ele tem alergia e hipersensibilidade a uma penicilina. Existe a possibilidade de ele ter uma alergia cruzada com carbapenêmico? Existe, porque eles têm estrutura similar. Todos eles têm um anel beta-lactâmico. Então, todos eles têm um anel muito semelhante. O que muda? Os radicais que estão ligados a esse anel. Mas todos têm um anel beta-lactâmico. Então, existe uma probabilidade de eu ter um paciente com alergia à penicilina que também tem alergia à cefalosporina, carbapenêmico, porque todos são beta-lactâmicos. Então isso deve ser avaliado também, deve ser avaliado, tá? Quando o meu paciente estiver usando uma penicilina e eu tiver que trocar de classe, a minha melhor escolha nunca vai ser um beta-lactâmico, e sim um macrolítico, tá? Porque o macrolítico não tem anel beta-lactâmico. E ele não é tão alergênico como a penicilina. Então, questão de hipersensibilidade, né, é mais as penicilinas, mais os carbapenêmicos e cefalosporina pode ter também. Tá? Então, há relatos de indivíduos com histórico de hipersensibilidade à penicilina que apresentam reações graves de hipersensibilidade tratados com outro beta-lactâmico. Então, é uma informação que nós precisamos guardar, ok? Professor, questão de interações, já coloquei para vocês em relação à prometicida, né, que eu acho que para mim é a principal, tá? E aqui a gente começa a falar um pouquinho de outros beta-lactâmicos também, tá? Que são as cefalosporinas, beleza? Vamos pelo menos fazer uma introdução e aí na próxima aula vocês vão filmar, né? O cara de derrotado, né? Vocês beberam ontem, né? Não, ele foi derrotado. Então as cefalosporinas, elas são divididas por gerações, né? Eu acredito que talvez em técnicas, quem está dando técnica cirúrgica para você? HD é a rocha dele. Então a HD, talvez ela tenha falado já em relação às cefalosporinas de primeira e segunda geração, né? Bastante, tá? Porque é muito utilizado para profilaxia, né? Então as cefalosporinas, elas são divididas em 5 gerações, beleza? 5. Da primeira à 5ª geração, certo? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta.
E as cefalosporinas, elas têm peculiaridades bem interessantes que diferem as gerações. E é isso que vocês têm que estar atentos. Porque é muito nome de medicamento para guardar e elas envolvem, na verdade, coisas bem básicas que a gente consegue diferenciar. Exemplo, a primeira geração era melhor contra gram positivo. Né? Então ela tem um bom espectro sobre gram positivo, mas sobre gram negativo ela não é tão boa. Né? Já a segunda geração melhora um pouco, e isso vai mudando, a que passa gerações. Exemplo, a quinta geração já não pega bactérias gram negativas, só gram positivo. Então assim, ela tem situações pontuais. Exemplo, primeira e segunda geração, no ambiente hospitalar, bactérias muito resistentes, não serve para nada. Já a gente pega a terceira geração, já é de pseudomonas, já começa a pegar as bactérias do ambiente hospitalar. Então, essas diferenças, vocês vão ver que são pontuais para a gente guardar. Tá? Isso é pontual. Agora, em relação à mecanização, é idêntico aos outros beta-lactanos. Professor, essa questão de geração, eu acho um pouco esquisito. Tipo assim, a primeira não existe mais, ou se for numa massa, a primeira geração, como é que é? Ela só vai vender aqui, Não. Você vai descrever o que você quer. É isso que você está me perguntando? tipo Eu não assim, sei a se é primeira isso. geração foi a primeira que lançou, aí lançou Não. Vocês não estudam muito nisso. Fica para vocês médicos um pouco confuso. Mas, exemplo, na farmácia, para a gente chama de inovação radical e inovação incremental. Eu posso mexer no medicamento sem precisar de existir um novo fármaco, eu só mexo em radicais, né? Ou eu faço alguma mudança um pouco mais estrutural, mas eu não chamo ele de um novo fármaco. É só eu não posso falar que ele é um inovador, um fármaco inovador. Na verdade, eu só fiz uma mudança estrutural. E isso acontece com todas as classes, mas nem todo mundo vai falar de relação. Às vezes você pode dar outro nome. Exemplo, nas penicilinas, essas mudanças de radical, eu não chamo de geração, eu dou outro nome à classificação química. Exemplo, eu tenho penicilina natural. O que é uma penicilina natural? É a que ela foi isolada de uma estrutura semelhante do penicilino, no fundo que foi isolado o componente. Essa eu chamo de natural. Aí eu tenho as penicilinas que foram derivadas de amina, aí eu chamo de aminopenicilinas. Aí eu tenho umas que foi adicionado um grupamento carboxílico, lá da química orgânica, aí eu chamo carboxipenicilinas. E aí vai essa diante. Então, mas eu poderia também ter chamado de geração, você está entendendo? É uma escolha muito doida, eles vão colocando, mas não tem diferença. Igual quando a gente for falar de cardiovascular, eu tenho beta-bloqueadores de primeira, segunda e terceira geração. Ou clássico 1, 2, 3 também, tem autor que fala. Mas isso aí só tem a ver com a evolução. Para ficar bem simples assim, de compreensão, na verdade, a primeira geração foi os primeiros protótipos e a quinta são as drogas mais recentes. Vai aprimorando. Só que assim, esse negócio de melhor ou pior é que o bicho pega, né? Porque às vezes o melhor é a de primeira geração. Você quer. Porque é de exemplo, você pega um cefepime de quarta geração, será que ele é o melhor? Ele é caro pra caramba. O paciente vai ser difícil achar, né, o medicamento. O espectro é muito amplo, sai matando todo mundo, então mexe tudo com microbiota. Já a cefalexina não, espectro estreito, medicamento super barato, poucos efeitos colaterais, primeira escolha para gestante, então o medicamento é muito contábil. Então, nem sempre, o que é melhor ou pior? Não, melhor ou pior é muito suscetível, né? Essa questão da geração, então, ela vai estar mais relacionada à questão de qual radical que ela... Isso, a partir, por exemplo, mudanças que eu fiz em relação a alterações de radicais, né? Quais são os perfis de mudança. E aí dentro de cada geração eu tenho alguns fármacos. Por exemplo, primeira geração, cefalexina, segunda geração, cefaclor, terceira geração, ceftriaxona, cefoxitina, ceftazidina, quarta geração, cefepina. Aí na quinta a gente tem no Brasil, acho que só cefaclorina. Gente, essas coisas vão guardando, né? Guardando, não é chato, não é feio, mas vão guardando. Então, as cefalosporinas, né, elas ficam dentro desse grande grupo, né, dos beta-lactanos, tá? Então, são mecanismo de ação similar com as penicilinas e mecanismo de ação similar com os carbapenemas que a gente acabou de conversar, tá? Então, o alvo mesmo, síntese de parede, agir sobre as PPPs, interferir no processo de transcriptiração, mexer no equilíbrio osmótico da bactéria. Então, assim, é muito semelhante essa parte. Agora, o que difere bem
né, as cefalosporinas das penicilinas, que é muito comparável elas, né? Penicilina com cefalosporina. Normalmente, as cefalosporinas elas são um pouco mais estáveis à presença das beta-lactamases, a gente vai ver, né? Tanto que hoje nós temos já cefalosporinas com inibidor de beta-lactamase, mas não é muito comum utilizado. Já as penicilinas a gente é mais comum usar, por exemplo, a amoxicilina mais ácido clorhídrico, né? No caso do problema das beta-lactamases. Então, ela é mais comum. Então, são algumas diferenças que a gente tem entre penicilinas e cefalosporinas. Aqui só mostrando em relação ao processo de transpeptidação, né, que é feito através de cadeias peptídicas, onde a gente, utilizando o medicamento, ele passa a inibir esse processo. Justamente para fazer essa inibição do processo de transpeptidação. Por isso que é uma transpeptidação, né? São inserções de grupamentos peptídicos que vão formando ali um novelamento do peptídico. Em relação, como eu coloquei, dos mecanismos de resistência, né? Os mecanismos de resistência, pessoal, dos beta-lactamases, mais comentado é a presença das beta-lactamases. Por isso que eu preciso que vocês olhem isso, né? Porque toda vez que a gente falar de beta-lactano, sempre eu diacho da beta-lactamase. Depois eu acho que vou trazer uns antiprogramas aqui para vocês verem. Toda vez eu testo lá, normalmente lá no laboratório que eu trabalho, lá no CEN, a gente testa 5, 6, mais ou menos beta-lactanos, né? Acho que está chegando uns 8 agora, porque tem uns carbapenetos também. Mas sempre quando a gente tem um flag para mostrar uma resistência, a maioria é presença de beta-lactamase. Ou a presença de uma penicillanase, presença de uma beta-lactamase espectringido, presença de uma carbapenemase. Semana passada eu peguei um antibiograma que chamava carbapenemase, estava resistente a tudo. Não tinha um antibiótico para usar no paciente. Agora, José, você vai ensina os livros, né? Aumentar a concentração da droga, fazer esse registro de droga, ou verificar que droga nova que não foi testada. Não estava no antibiograma, existe alguma droga nova, você vai lá atrás para testar, para ver se dá certo. Mas é um grande problema. Ó, paciente de 23 anos, ambulatório, nem pernatal, infecção urinária recorrente, infecção refratária, né? Então, a resistência, como eu falei, principalmente das beta-lactamases, mas também os beta-lactamases também têm um problema em relação de mudança do sítio de ação, né? Mudança das PVPs, como eu falei para você. Porque mais as beta-lactamases é o maior problema, realmente, né? A presença dessas enzimas que degradam os medicamentos. Ali só mostrando, né, a beta-lactamase na parte que a gente fala ali, a parte da plasmática, em questão de parede ali, né, e ela atuando, né? A enzima que ela vai poder degradar o medicamento, né? Fazer com que a perda da estrutura do fármaco e ele não consiga segurar o seu alvo. Então, quanto mais beta-lactamase produzido, mais capacidade ele tem para me expressar. Esse é o grande problema, gente, do que você pega no exame da parte clínica. Às vezes, a gente pode testar, isso é muito importante para vocês, tá? Porque é uma dificuldade que o médico tem de raciocinar o exame. Porque como ele não faz o exame, às vezes ele não tem essa compreensão de diferenciar o in vitro do in vivo lá. Às vezes eu posso testar um medicamento e a bactéria tem um gene, mas no momento que eu fiz aquela testagem, ela não expressou. Você está entendendo? Ela tem um gene de resistência. Mas naquele processo de contato da bactéria com aquele medicamento in vitro, ela não expressou o gene. Então ela não sintetizou a enzima. Se ela não sintetizou, mostrou que era sensível. Só que quando eu utilizo o medicamento no paciente, normalmente é 10 dias de tratamento, por exemplo, cefalexina 10 dias. Chega no terceiro, quarto dia, ela está lá acelerando o processo de transdução e produzindo as enzimas. E aí ela começa a expressar. E aí quando chega no terceiro, quarto, quinto dia, a meia-vida do medicamento, ó, declina. Por quê? Porque ela está produzindo a resistência a todo vapor. E aí o medicamento não tem efeito. Então essas coisas também acontecem. E aí não é erro do médico, o cara tira para direcionar aquele exame. Mas não teve eficácia terapêutica no tratamento. Então é isso que pode acontecer. Então são muitos pontos que a gente precisa avaliar, né? Nessas situações também. Questão de expressão de resistência. Certo? Aqui só mostrando
né, as beta-lactamases degradando o medicamento utilizando uma colina para entrar, medicamento na parte periplasmática, querendo buscar o seu alvo lá no caso. Como é que não tem beta-lactamase? Oi? Como é que não tem? Beta-lactamase Não, deve ser bom. Ah, a cefalosporinase. Normalmente, mas as beta-lactamases pextendid também. Pega as beta-lactamases pextendid, cefalosporinase, carbapenemase também degrada cefalosporinase. Todos esses beta-lactamases, elas têm um reflexo dela, dessa que eu consegui saber. Isso, mas aí é a pegadinha que eu te falei. Porque não é porque ela é uma carbapenemase, ela degrada só carbapenêmica. Ela degrada também carbapenêmica. Ela degrada cefalosporina e penicilina. Exemplo, uma cefalosporinase, ela degrada cefalosporinas e penicilinas. Isso, aí você tem que ter cuidado nesse prefixo ali, não te induzir a achar que é restrito. Né? Tomar cuidado. Ok? Então, ó, o fármaco entrando. Onde o mouse está passando, entra pela colina para buscar o seu alvo, que é o seu centro de ligação na PVP. Só que aí o que acontece? Ó, vem lá em cima da beta-lactamase que foi sintetizada aqui, ó. Aí ela vai lá e começa a degradar o medicamento, né? Agir sobre ele. Ah, professor, como ela faz isso? Ela pode adenilar, ela pode acetilar, ela pode fosforilar. Vai depender de qual beta-lactamase que é. Né? Pode formar depilação, pode oxidar, pode hidrolisar, pode fazer um monte de coisa no medicamento. Ok? Quanto mais beta-lactamase, mais ação ela vai ter sobre o medicamento. Aí onde entram os inibidores de beta-lactamase? Avibactano, sulbactano, ácido coagulante, tazobactano, eles inibem a enzima. Então, enquanto o medicamento ele vai fazer o seu efeito, né, a enzima fica sendo inibida pelo inibidor de beta-lactamase. Então, hoje a gente já tem cefalosporina com avibactano, cefalosporina de terceira geração, que é o mais comum a gente usar nas penicilinas. Semana que vem a gente começa, né, a primeira geração, ok? Pessoal, é muita coisa, hein? Muita coisa. Você só esse conteúdo para mim todos que eles Não, vai dar tempo de fazer 6, 7 Você vai dar uma revisão para a gente formar nisso, formar naquilo. É, professor, porque assim. Certo, gente. Fazer chamada. Tô achando que a minha manhã vai ter que